que foi? Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como chuva em terra seca. Eu sou como chuva em terra seca, para saciar, fazer brotar. Eu vivo para e para servir, para saciar, fazer brotar. Eu vivo para e para servir, é missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Boa noite a todos, boa noite a todas que nos acompanham, que estão chegando, que chegarão e que virão a seguir mais tarde. Tudo bem com vocês? Hoje o tema é um pouquinho diferente, hoje o tema é um pouquinho pesado, denso, né? A gente vai falar um pouquinho sobre ser cristão, né? Que tipo de cristão você é? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para entender que tipo de cristão que você é? Eu faço isso sempre, eu paro para analisar isso sempre. Sempre quando eu vou falar de igreja, de religião, eu paro para pensar se eu estou realmente sendo um bom cristão, né? Pensamento crítico. Mas eu creio que a gente já começa com a nossa apresentação, né? Põe nos banners lá para a gente já seguir o roteiro. Isso. Agora nós vamos nos apresentar, por favor. Eu acho que só para complementar o que a Antônio está falando, né, assim, muito do tema de hoje, né, de que cristão você é muito dos pedidos que vieram, assim, do que as pessoas queriam que tivesse na live, né, e uma das coisas foi ter uma reflexão bíblica, né, falar de alguma coisa, né, ter uma partilha, né, e a gente vai se propor a fazer aqui hoje isso sobre esse tema que é tão importante nesse momento que a gente está vivendo hoje, né, que é que cristão você é. E me apresentando aqui um pouquinho, né, então, para quem não me conhece, para quem me conhece também, meu nome é Priscila, eu faço parte lá da paróquia, Nossa Senhora Aparecida, além da PASCOM, né, a gente é catequista, ministro da Eucaristia, a gente apoia nos encontros de formação do batismo, da pastoral da família. Isso, né? Isso. Então, e a gente espera que nessa próxima horinha aqui a gente consiga fazer um pouquinho dessa reflexão, né, bíblica, né, a gente vai usar a Bíblia, então se você tiver a Bíblia aí com você, já pega, porque a gente vai usar ela hoje, tá bom? Isso, e a gente vai começar com uma leitura. Você apresenta primeiro. Não, mas eu faço tudo que ela faz e sou esposo dela, simples assim. Eu sou Antônio, sou um dos coordenadores da PASCOM Pereira Barreto, ou da PASCOM Brasilândia, sou assessor leigo da PASCOM Pereira Barreto, e a gente está aqui para servir, né, como diz a música, né, eu vivo para amar e para servir. Então, a partir do momento que eu assumi a comunidade, que eu assumi o meu papel lá dentro, o meu trabalho na comunidade, essa música, ela se torna um hino, né, na vida da gente. Então, é muito isso. Fora isso, sou designer, trabalho com mídias sociais, trabalho com que aparecer e estamos aí, né?
Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Então, acho que só para... Então, aqui, como que a gente vai fazer hoje, aqui essa live é um pouquinho diferente, né? Então, a gente vai trabalhar com a Bíblia hoje, então a gente espera que todo mundo consiga, né, ter acesso à Bíblia. Se é a Bíblia da versão, aqui. Bíblia pastoral, que é o que melhor, a gente está usando, que é tá mais bom? simples. Então, a gente vai usar o livro de Lucas hoje, tá bom? Então, se vocês já quiserem ir até lá o Evangelho de Lucas, então, as duas leituras que a gente vai usar hoje aqui dentro do nosso papo aqui, vai ser do Evangelho de Lucas, tá bom? E a primeira que a gente vai fazer aqui, o Antônio, você vai fazer a primeira? Não, se eu conseguir ler, eu faço. Tá, senão você Eu tô com meu óculos de perto hoje. Tá, então o Antônio vai fazer a primeira leitura, eu vou colocar lá nos comentários também, para vocês saberem. Então, é Lucas, capítulo 10, versículo de 25 a 37. Eu vou repetir de novo. É Lucas, capítulo 10, 25 de 25 a 37. Então, aqui na Bíblia Pastoral, o grande mandamento, parábola do bom samaritano. Eis que um especialista da lei se levantou e, para pôr Jesus à prova, disse: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como é que você lê? Ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com toda a sua mente e ao seu próximo como a si mesmo. Jesus disse: Você respondeu certo, porque isso pratique isso e você viverá. Desculpa. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Né? Aquela perguntinha básica que a gente sempre ouve falar do próximo, mas nunca repara, né, o próximo. Quem é o meu próximo? Jesus respondeu: certamente, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de assaltantes e lhes tiraram a roupa, o espancaram e foram embora, deixando-o quase morto. Por coincidência, um sacerdote descia por esse caminho. Ele viu o homem e passou pelo outro lado. Do mesmo modo, um levita que chegou a esse lugar viu e passou do outro lado. Mas um certo samaritano que estava viajando chegou junto dele, viu e se encheu de compaixão. Tema da campanha da fraternidade. Isso. Aproximou-se e tratou suas feridas, derramando nelas óleo e vinho. Então, colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas de prata, deu ao dono da pensão e disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei o que você tiver gasto a mais. Qual dos 3, né, Jesus perguntando sabiamente, né, qual dos 3, na sua opinião, foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que o tratou com misericórdia. E Jesus lhe respondeu: vá e faça você também a mesma coisa. Né? Então, o ser cristão passa por agir com misericórdia, né? Agir independente de quem esteja e quem seja a pessoa, da forma que esteja e quem seja. Né? A gente tem que esquecer essa história de régua para medir a pessoa na hora. Você não é cristão, você não é católico, você não é assim, não é assado, você não faz parte da minha turma. Tem muitos cristãos lá na Patagônia que fazem isso, né? No Brasil, não. No Brasil, todo mundo aqui é gente boa pra caramba. Mas lá na Patagônia, a galera não aceita. Elas acham que a pessoa, por não ser cristão,
E lembrando que, né, o samaritano não estava com o judeu. Isso é fato, a gente já ouviu quantas vezes o Padre Dirceu falar sobre esse tema, e muito bem falado, né, muito bem explicado na missa. Então, não adianta a gente medir. Jesus não fazia isso, né? Jesus se acercou de todas as pessoas que eram tortas, que eram erradas, que eram problemáticas, e amou, simplesmente amou. Essa é a essência, né, do ser cristão. Essa é a essência do viver, o que Jesus mandou, né? Vai e faz você também o mesmo. Nessa leitura, a gente começa também a falar quais são as atitudes, né, que a gente tem dentro desse contexto, né, assim, que tipo de atitude a gente vai ter. Então, quando a gente pega essa leitura do Bom Samaritano, a gente tem, fazendo um paralelo com o mundo de hoje, a gente tem 3 atitudes ali, né, a atitude do ladrão, ali do sacerdote, ali do levita, e a atitude do Bom Samaritano. Então, acho que já vai a primeira pergunta, assim, que tipo de cristão nós estamos sendo, né, assim, o ladrão, o levita lá, o sacerdote, ou a gente está sendo bom samaritano? E quando a gente fala do ladrão, é muito no esquema que a gente vê hoje, né, que tudo tem que ser meu, né? O que é meu, o que é seu tem que ser meu, o que ainda não é meu vai ser meu, então, assim, que é aquela questão totalmente umbigo, né, assim, tô olhando só para o meu umbigo, sem ver você. Umbigocentrismo. Isso. E, e dane-se o resto, né? Então, assim, então é tudo... E tem a outra questão também, que vai um pouco mais além. Dentro da paróquia, né, a gente costuma ter muito, lá na Patagônia, muito engenheiro de obra pronta, né? Então, às vezes, a pessoa está cantando, não está cantando bem, tem sempre alguém para falar, nossa, está cantando mal demais, está desafinado. Ou a pessoa erra não sei o quê, erra uma leitura, nossa, como errar isso, gente? Uma leitura. Então, tem muito engenheiro de obra pronta que não vai lá fazer, né? E depois que o negócio está feito, começa a reclamar. Isso tá cheio, tem bastante gente assim. Na Patagônia. Na Patagônia. E nós temos que tomar muito cuidado para não cair nesse erro. Né? Se eu não vou lá e faço, o que me dá direito de criticar o outro? Para eu criticar o outro, eu tenho que fazer melhor, mas eu tenho que ir lá fazer. Entendeu? E tenho que agir de compaixão, como samaritano, e pegar aquele irmão que fez, que cometeu erro, conseguiu, que teve problema, e ensinar, e amar, e encher ele de compaixão, e mostrar para ele ou para ela que é possível fazer sim, que isso não impede de fazer. Eu já ouvi história de gente lá na Patagônia que nunca mais vai fazer leitura porque errou, foi criticado. Entendeu? Então, assim, acho que para complementar a questão das 3 atitudes, né, assim, então tem essa do ladrão, né, assim, que tudo tem que ser meu, tudo é meu, o que é seu é meu também, então tudo é meu. Então, essa é a atitude do ladrão ali, que é o que faz a gente refletir nessa leitura também. E daí tem a atitude do sacerdote, né, que assim, até ver a pessoa sofrendo, tá passando ali, vê que está sofrendo, mas o problema não é dele. E aqui a gente está falando muito dessa questão do comprometimento, né? Assim, eu estou vendo as coisas acontecerem, mas eu não tenho nenhuma atitude em relação àquilo e não tenho nenhum comprometimento em relação àquilo, né? Então, é a atitude ali do levita, ali, quando a gente fala ali da leitura, né? E quando a gente fala da terceira atitude, pegando um pouco do que o Antônio estava falando aqui, entra a questão do bom samaritano, que é aquele cara que ele tem as coisas que são deles hoje, e ele sabe que no momento certo ele vai ter as coisas que ele precisa, né? No olhar não dele, mas num olhar maior, né? Quando a gente é cristão, a gente acredita nesse olhar maior. E quando a gente fala do bom samaritano, a gente também fala o seguinte, assim, poxa, eu estou vendo aquele meu irmão sofrer, e o que eu posso partilhar meu com aquela pessoa. E o partilhar, gente, às vezes as pessoas acham que o partilhar é só dar dinheiro, é só dar 1 quilo de alimento, e às vezes partilhar é muito menos do que isso, tá? Então, se a gente pega aqui o caso aqui do bom samaritano, ele simplesmente acolheu ali a pessoa, né? Ele sentiu a compaixão, sentiu a dor, se colocou no lugar da pessoa, teve a empatia para colocar no lugar da pessoa, e justamente, de fato, fez o papel que
a gente julga hoje, né, que na nossa opinião aqui, nós dois aqui, que deveria ser o verdadeiro cristão, né, quando a gente fala dessa atitude do bom samaritano, isso deveria ser a atitude daquele que é cristão de verdade. Não deveria ser a atitude do ladrão, não deveria ser a atitude do levita, deveríamos ter a atitude do bom samaritano. E daí eu pergunto para vocês refletirem, né, já que a gente está usando essa passagem bíblica para a gente refletir aqui, qual das atitudes estão permeando mais a sua vida? Dentro daquilo que você está fazendo todos os dias, dentro daquilo que você está fazendo todos os dias, assim, qual que está permeando o seu dia a dia? Para você pensar. Lembrando também de Madre Teresa de Calcutá, que foi um exemplo de cristã, assim, maravilhoso. Né? Vamos lá, então. Quem vai, amor, você quer complementar? Não, acho que já está complementado. Vamos ver o que tem aqui de perguntas e comentários, então, de quem tá chegando aqui e está acompanhando isso com a gente. Eu estou aprendendo aqui ainda a mexer nesses negócios aqui. Bem, então aqui está a Maria Flor, que é a mãe do Felipe, nosso catequizando, boa noite. A Márcia, né, que participou aqui com a gente da live das mulheres. Oi, Marcinha, boa noite. A Célia Farias, boa noite também. Boa noite, Priscila e Toninho, boa noite a todos. A Regina, né, que manda beijo para mim, não manda beijo para Antônio, boa noite. Fico magoado, muito magoado, Regina, verdade. Daí tem a Sandra Fontana, né, que acompanhou bastante as lives dos jovens também, né, na semana aqui, boa noite também. O Edivaldo, né, que também já esteve aqui com a gente também, né, sim. Olha quanta gente a gente já conseguiu trazer aqui, né, boa noite também. Daí tem o Noel, boa noite, né, que... Tira o mouse, senão você não consegue ver. Tudo bem. Boa noite, Antônio e Priscila, que Cristo abençoe sua família, parabéns por essa dedicação de ambos na comunidade. Você sabe que hoje é aniversário do meu professor de datilografia, o Euclides. Vá! Professor de datilografia, jura? Olha, que legal! Isso ele não conta para nós. Isso é datilografia. Maior festa na casa dele, terminando aí, vamos para lá. Sim, vamos lá. Opa, vamos lá, fechar. Fechou no Euclides. Então, parabéns, Euclides. Que Deus abençoe, Euclides. São uma pessoa super para cima, super descontraída. Eu gosto bastante de você. Feliz aniversário. Deus abençoe. Então, boa noite aqui da Edna também. E o Noel colocando aqui, se ele tivesse uma grana, ele montaria uma rádio aqui na Vila Zate só para você, André. Para você apresentar um programa sertanejo. Que chique, né? De madrugada. Mas não tem problema, eu vi, uai. Boa, Noel. E boa noite aqui para Leonilda aqui, também é lá da família do Pedro, né? Também é nosso catequizando também. Legal. Então a gente está só começando, né? E para quem está chegando agora, né? A gente estava fazendo uma reflexão. Ó, chegou a Ana Paula também, a mãe do João e do Nicolas, também nossos catequizandos. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. E a Célia está mandando parabéns para o Euclides também. Deus abençoe, Euclides! Parabéns! Então, para quem está chegando aqui agora, hoje o tema é que cristão você é, né? E a gente falou que a gente vai usar a Bíblia hoje. A gente já fez uma leitura aqui, que é a leitura do Bom Samaritano. Então, para quem perdeu, né, Lucas 10, 25 a 37, a gente estava falando aqui dos tipos de cristão, né? Do tipo da atitude do ladrão, da atitude do levita, da atitude do bom samaritano. E para vocês pensarem que tipo de atitude vocês estão tendo no seu dia a dia. Por mais um refrãozinho da música? Mas sim. Vamos lá. O Deus que me criou, quis me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou e quis me consagrou
para anunciar o seu amor. Eu sou como a flor por sobre o muro. Eu sou como eu tenho mel, sabor do céu. Eu vivo para amar e para servir. Eu tenho mel, sabor do céu. Eu vivo para amar e para servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. De novo, todo mundo comigo! É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Ai, que fofo, gente. Deus chama, né? Quero ouvir a nossa voz, né? É sério isso, hein? E quando a gente fala de ser cristão, né? Acho que a pergunta que fica aqui também é assim, quanto Deus está ouvindo a sua voz? Assim, o que você está fazendo, né? Para que Deus possa ouvir a sua voz também. E aqui a gente vai entrar um pouquinho na parte 2, né? Falando dos tipos de cristão, que o Antônio vai comentar daqui a pouquinho. Mas antes de falar dos tipos de cristão, eu queria contar uma historinha aqui, né? Eu acho que talvez muitos conheçam essa historinha, mas ela vai basear aqui a conversa aqui dessa nossa parte 2 aqui. Então, eu queria que vocês prestassem bastante atenção nessa historinha, tá bom? Um dia, um jovem chegou para o seu padre e disse: Padre, não irei mais para a igreja. O padre, surpreso, então respondeu: Você podia fazer o padre, né? Não. Mas por que, meu filho? Ah, padre, eu vejo a irmã que fala mal da outra irmã, o irmão que não dá bom testemunho, os ministros que criticam o padre pela campanha que está fazendo na igreja, respondeu o jovem. E mais uma vez o padre lhe disse: Ok, mas antes quero que você me faça um favor. Vai pegar um copo de água cheio até a boca e você dará 3 voltas pela igreja. E um detalhe, sem derramar uma gota de água no chão. E depois disso, você pode sair da igreja. O jovem pensou, falou assim, isso é muito fácil. E as 3 voltas foram dadas pelo jovem. Quando terminou, ele disse para o padre, pronto, padre, terminei. E o padre respondeu, quando você estava dando as voltas na igreja, você viu a irmã falar mal da outra? Não, padre. Você viu os ministros reclamarem do que o padre faz? Não, padre. Daí o padre fez a pergunta derradeira. Você sabe por quê? Ele falou, não. Porque você estava tão focado no copo para não derrubar a água que você não teve tempo de prestar atenção no que estava ao redor. O mesmo é a nossa vida. Quando você for para a igreja, por Jesus, e focar só nele, não terá tempo de olhar quem foi, com que roupa está vestida, o que está fazendo de errado essas pessoas. E aí? Como é que fica? Será que você está prestando atenção no copo d'água, né, em Jesus? Ou será que quando você está participando da missa, participando de algum evento, alguma atividade da paróquia, você está prestando atenção no que está acontecendo ali com as pessoas? Né? Muitas vezes a gente deixa o foco principal, né, que é o próprio Cristo, que é o Cristo ressuscitado na Eucaristia, para ficar vendo a vida dos outros, ficar comentando a vida dos outros, ficar falando do que o irmão está fazendo de errado, de onde errou, aquilo volta naquilo que a gente falou no começo, né? Até que ponto eu realmente estou na igreja por Jesus?
Até que ponto, na verdade, eu estou na igreja por causa do padre, ou não estou na igreja por causa do padre. Ah, o padre brigou comigo, eu não apareço mais nessa igreja, só vou voltar quando eu mudar de padre. Quando o seu foco está em Jesus, né? Quando o seu foco está em Jesus, está na comunidade que você atua, no sentido da pastoral que você vive, que você trabalha, no sentido do que você faz dentro da igreja, que é para Jesus na pessoa do outro, né? O ser bom samaritano. Então, tudo para você ganha um sentido novo. Deixa de ser simplesmente participar, né? Você vive aquilo. Eu acho que tá certo. Complemente. Eu acho que dentro do viver, né, assim, viver aquilo, daí a gente começa a falar dos tipos, né, de cristão que a gente tem. E daí a gente fala o cristão só de nome, né? Então, aquele cristão que fala que é cristão, que é católico, e às vezes até esconde que é católico, né? Porque às vezes tem vergonha de declarar isso, por exemplo, no ambiente de trabalho, Na ou escola. na escola, numa roda de amigos, né? Isso. Assim, mas se alguém perguntar, você é cristão? Ah, sou cristão. Então, é o cristão de nome só, né? Ele só fala que é cristão, mas não participa, não vive, às vezes esconde o que está passando, se é católico, se não é, não se preocupa em defender, em ajudar nada a igreja. Então, são os tipos, né? O cristão de nome. E daí tem o cristão de carteirinha, né? Que Esse na Patagônia tem difícil. bastante na Patagônia desse cristão de carteirinha, né? Assim, ele até fala que ele é católico, né? Diferente do cristão de nome, que às vezes ele até esconde, mas ele vai na missa, talvez só no domingo, comunga. Ou vai todas as missas da semana, comunga todo dia. Né, assim, só que, assim, quando você vai pedir ajuda, alguma coisa, ele fica irritado, daí se ele vê alguma coisa acontecendo que ele não gosta, ele fica irritado. Então, eu falo que é o falso beato, né? Ele vai na missa todo dia, comunga todo dia, fala que não vai em nenhuma festa, mas ele fica irritado e não se oferece nunca para ajudar, né? Então, a gente fala que é o cristão de carteirinha, que tá ali. E é aquele também que acha que está salvo, né? Ele está salvo e os outros estão todos condenados, Isso. Porque bebe uma cerveja. Eu não bebo, né? Mas. Porque... aquele cara ali, ele bebe cerveja, então ele não é cristão, mas eu vi a fulana dançando, eu vi esse plano na festa, onde já se viu. E esquecia que Jesus ia na festa também, bebia, né? Dançava, se divertia. Lógico que tem os critérios cristãos para isso, né? Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Mas nós estamos no mundo. Nós temos que viver as coisas do mundo. Infelizmente. Tem coisa que a gente não concorda como cristão, não vai aceitar e não vai fazer, mas tem coisa que a gente tem que viver. Né? Ou você pega simplesmente suas asinhas de anjo, com a sua auréola linda e sobe para o céu. Porque não tem como a gente fugir disso. Né? Esse cristão até, ele é perigoso, porque ele até envenena a vida do outro, né? Porque o outro não presta e ele é bom. E ele se esquece, né, dessa parábola do samaritano, né? Que era o que não prestava e o que realmente fez. E o cristão, fazendo um paralelo aqui com a leitura, né? O cristão de nome, ele é muito daquela atitude do ladrão lá da leitura, né? E quando a gente fala do cristão de carteirinha, ele é a atitude lá do levita, do sacerdote, né? Assim, não é comigo. Estou vendo ali, beleza, mas não é comigo, né? Então, o problema é dele, não é meu. E daí tem o cristão de verdade, né? Então, tem o cristão de nome, o cristão de carteirinha e o cristão de verdade. E aí é aquele cristão que, sim, ele participa, né? Ele participa das festas da igreja, das festas, não festas, as festas, quando eu falo, são as solenidades, né, da igreja, né, quando a gente celebra, por exemplo, Pentecostes, lá por exemplo, nossa Romaria, nossa novena, né, assim, então ele abre mão de algumas coisas para estar presente lá, né, e o estar presente de corpo e alma, né, então, de corpo e alma
e também se colocando a serviço da comunidade, que a gente vai falar um pouquinho isso no bloco 3 aqui, na parte 3. Então, que é aquela pessoa que se disponibiliza para ajudar, que, poxa, sabe que está precisando, não fica esperando ser chamado. Cristão de verdade não espera ser chamado, ele vai lá e se oferece. As portas podem bater na nossa cara? Pode. E já bateu várias na minha, na do Antônio também. Ixi, se eu fosse fugir da igreja, por cada porrada que eu tomei, eu não tenho lugar nenhum. Eu abriria a minha igreja. Então, assim, o cristão de verdade, ele, inclusive, de vez em quando, ele engole uns sapos de vez em quando, né? Por quê? Sapo boi. Por quê? Por causa daquela questão do foco no copo d'água, da historinha que eu contei. Né? Então, assim, se ele de fato acredita naquilo, ele está focando ali em Jesus, ali em Deus, ele não vai, entre aspas, né, ligar um pouco para o resto que está acontecendo à volta, mas ele vai estar ali a serviço. Ele vai ali de corpo e alma e sendo um cristão de verdade, né? Então, e aqui, esse cristão de verdade, se a gente for fazer um paralelo com a leitura que a gente fez lá na parte 1, lá, seria o bom samaritano. Então, estão fazendo um paralelo aqui dos 3 tipos de cristão, né? Então, a gente falou lá na primeira leitura, quando a gente leu lá bom samaritano, né? Da atitude do ladrão, do levita e do bom samaritano. E aqui a gente está falando dos tipos de cristão, né? Então, tem o cristão que é só de nome, o cristão de carteirinha e o cristão de verdade. E como que essas coisas se conversam? O cristão de nome é aquele lá do cara do ladrão, tudo é para ele, e não quer nem saber de nada. E o cristão aqui de carteirinha, ele até vai lá, participa, fala que faz, não, sou católico, não sei o que lá, mas no momento de necessidade ou que alguém precisa de uma ajuda, ele fala, não, o problema é dele, o problema não é meu. Então, que é a atitude lá do sacerdote do levita. E o cristão de verdade é aquela atitude do bom samaritano, assim, que de fato ele para pensar daquilo que ele pode partilhar, e o partilhar, como eu falei, gente, não é só dinheiro, não é só cesta básica, é partilhar tempo também, para dar uma catequese, ajudar numa pastoral, então, assim, é se dedicar, né, de verdade, né? Então, são os 3 tipos de cristão, né, que a gente gostaria aqui de complementar, fazendo um paralelo lá com a leitura que a gente fez lá do Bom Samaritano. Eu vi, só para citar, eu vi um programa na TV de entrevistas do humorista lá, como é que ele chama? Fábio Porchat, que é o Papo de Segunda, né, que ele e os amigos entrevistam uma pessoa e conversam sobre coisas do dia a dia. E o entrevistado era o padre Júlio Lancelotti. Eu nunca na minha vida, tem gente que gosta, tem gente que não gosta dele como humorista, como pessoa, tanto faz, não é o caso aqui. Eu nunca na minha vida vi ele tão sério mesmo, como nesse programa. E emocionado. E emocionado, porque o padre Júlio falou uma coisa muito importante sobre as pessoas de rua, e a gente pode colocar aqui como o outro, né? O outro não precisa só de comida, o outro não precisa só de roupa, o outro não precisa só de dinheiro. Quando alguém te pedir um dinheiro, quando alguém te pedir alguma coisa, se você não tiver, não dê. Veja a pessoa como um ser humano. Ela precisa de carinho, ela precisa saber que ela existe, porque para a sociedade inteira, as outras pessoas que estão aí, que estão abandonadas, né, que estão largadas, esquecidas, elas não existem. E isso ficou bem claro hoje, né, vivendo a pandemia. Então, o ser cristão mesmo é olhar isso. Como a Priscila falou, não é dar dinheiro, não é cesta básica, não é nada disso. Às vezes a pessoa não quer isso. Às vezes a pessoa... eu vou contar aqui um testemunho, eu vou falar em dela, mas depois, se ela quiser me bater, ela me bate, tá? Uma vez a gente estava no ensaio da Missa da Família, estava o Afonso, a Dani, eu, a Adelaide, não lembro se tinha mais alguém. E a gente ensaiando lá, entrou uma pessoa com uma roupa bem simples, bem simples mesmo, e chegou e se ajoelhou no altar de Nossa Senhora, e ali ficou o tempo todo do ensaio, ficou ali rezando, ajoelhado, e chorando, e aí a gente continuando o ensaio, a Adelaide saiu do ensaio, foi lá, e foi conversar com essa pessoa, com esse rapaz. E ela conversou com o rapaz,
ela abraçou o rapaz, ela deu conforto para ele, deu carinho, ela deu atenção para ele. Então, Adelaide, desculpa falar o seu nome, mas é um testemunho de uma coisa que me marcou, tá? Você pensa que eu não vi, mas eu vi, tá? Isso me marcou. Então, isso é ser cristão. Aquela pessoa, ela não estava lhe pedindo dinheiro, pedindo uma cesta básica. Ela não sei qual é o problema dela. Não sei se ela contou também, se o rapaz contou para Adelaide. Era uma pessoa que precisava de uma atenção, de um carinho, de um conforto. E foi isso que a Adelaide fez. Isso, para mim, é ser cristão. Né? Então, esquece a questão financeira, esquece a questão... Lógico que a gente precisa ajudar e tem que ajudar dentro das condições, dentro de certas regras. Mas, não, às vezes, não é só isso. Não é só isso. Vamos para os comentários, então? Vamos ver. E aí, para você, o que é ser cristão? Então, Fala eu queria aí, né? que vocês Coloca aí. respondessem ali também no comentário, assim, o que é ser cristão para você? Que palavra aí que te marca ali, pegando um pouco da leitura que a gente fez lá do Bom Samaritano, né, do Lucas 10, 25, o que é ser cristão para você? Né, a gente falou várias coisas aqui já na parte 1, agora a gente está falando aqui na parte 2, assim, então o que é ser cristão para você? Então, vamos passar aqui um pouquinho pelos comentários aqui. Deixa eu ver onde eu tinha parado. Tem aqui a Natália. Natália. Natália, sua fofa! Boa noite! Ai, que saudade do seu abraço, Natália! Um beijo, coisa linda! Um abraço para o seu esposo também, né? Ele está aqui embaixo. Ai, nossa, Zé. Boa noite, Zé. Que saudade de você. Gente, estou com saudade de todo mundo, não é só de um de outro, não, viu? É de todos. Tá? A Tereza Carvalho também boa noite. A Regina comenta, acho que alguma coisa que a gente comentou aqui, é verdade, adorei. E daí tem um comentário da Célia aqui, que eu vou tirar da tela para não tampar o nosso rosto. Tá grande, tira o mouse. Mas eu vou ler aqui, espera só um minutinho. É fácil falarmos que somos cristãos. Muito difícil mesmo é viver como cristão. Nossas ações, atitudes no dia a dia são pequenas coisas, às vezes, que nos desviam do caminho do Senhor. Até mesmo quando omitimos algumas coisas. Não podemos ficar em cima do muro. Temos que viver isso no dia a dia, no trabalho, na família, na igreja, enfim, na nossa vida. Acho que você falou tudo aí, viu, Célia? Assim, então, acho que, de fato, é isso, assim, né? Quando a gente deixa de falar quem a gente é de verdade, né, a gente está se omitindo, né, assim, quando eu estou me omitindo, eu estou deixando de ser cristão naquele momento, né, então, acho que é um ponto importante, assim, acho que se omitir é ruim, não só naquilo que a gente é, né, enquanto pessoa, enquanto cristão, mas também quando a gente se omite, quando a gente vê alguma coisa errada e não fala, né, é óbvio que tem há várias formas de falar as coisas, né, assim, mas eu acho que precisa ser falado, porque é para o bem comum, e às vezes a gente fica, entre aspas, né, receosa de falar por causa disso, mas a gente talvez tenha que arranjar um jeito disso ser, entre aspas, tratado mesmo, para que de fato a gente não se desvie, né, que a gente de fato olhe de uma maneira mais plena. E falando do trabalho, assim, eu trabalho num banco, né, assim, numa área financeira, e eu tenho uma questão... tecnologia. Não, um banco da área financeira, amor, dentro da área de tecnologia, sim. Mas, assim, e daí, às vezes, as pessoas ali têm receios ali de falar de algumas coisas. Eu não me escondo que eu sou católica, que eu sou ministra, que eu ajudo na igreja. E o engraçado é que quando você fala isso, em algumas ocasiões que eu coloquei isso, né, que eu externalizei isso lá no banco, você se conecta com outras pessoas, porque essas pessoas têm vergonha de falar, e o fato de você falar, você acaba, entre aspas, incentivando outras pessoas a falar também, né? Nossa, eu não sabia que você era catequista, não sabia que você era ministra. E daí, até quando a pessoa se despede de você, ela fala, vai com Deus, né? Então, até muda, né, a conversa ali depois, né? Então, de fato, a gente tem que ser a gente, independente do ambiente que a gente vive, se é no trabalho, se é na família, se é na igreja, e a gente tem que mostrar aquilo que, de fato, a gente acredita, aquilo que a gente é. E tem uma outra coisa também, um detalhe que é é uma linha bem tênue, né? Uma linha fácil de você passar para o outro lado. Mas que é o seguinte, quando a gente contou a história do copo d'água, a Priscila contou a história aqui,
não é para você pegar o copo d'água e esquecer o mundo, entendeu? Ah, tá pegando fogo no parquinho, ah, estão fazendo isso na igreja, estão fazendo aquilo. Não é para você abandonar o cuidado, o zelo com as coisas, é diferente. Não é para ficar prestando atenção em fofoca, né? Ficar prestando atenção em coisa que não vale a pena. Mas o zelo, o cuidado, o amor com as coisas, a gente tem que ter. Né? E esse mesmo cuidado é o que a Célia falou, não ficar em cima do muro. Ficar em cima do muro é a pior coisa. Né? Porque lembra que um lado está o céu, outro lado está o inferno. Uma hora você cai no inferno, já babau, já era. Né? Acabou. Daí está aqui a Maria Fontana, né? A Gelo, noite. Daí tem a Sandra Fontana. Muitas vezes o momento de atenção tira muita gente de depressão e tristeza. É verdade. Isso é a mais pura verdade. E por isso que a gente tem que estar atento, né, à nossa volta, para ver, inclusive nesse momento que a gente está dentro de casa, né, que a gente fica muito trancado, até as pessoas mesmo que ficam à nossa volta, se não estão precisando um pouco mais de atenção, de carinho, né? Pegar um livro já. Ah, tá bom. Ela vai ficar sozinha por uns momentos. Então a gente também tem que tomar cuidado, né? O Antônio mesmo outro dia falou para mim, ai, mano, hoje eu tô tão triste. Eu falei assim, nossa, mas você é triste, né? E daí, assim, daquele momento de atenção, de carinho, faz diferença, né? Porque a gente sabe que ele está trancado dentro de casa desde o dia 13 de março, né? A gente está no dia 18 de julho, são 4 meses. Então, tem uma hora que de fato bate, né? Se a gente não está atento, né, aquilo que está acontecendo à nossa volta, a gente também pode perder esse momento de atenção. Isso é muito certo aí, viu, Sandra? Daí o Noel, né, tá colocando aqui, né? Ah, eu vou esperar ele voltar, Noel. Daí ele leu o comentário comigo aqui. Vou pular aqui para dar Josi aqui. Então, a Santa Dulce dos pobres, rogai por nós para termos um coração semelhante a Jesus. E a Santa Dulce dos pobres, ela é o maior exemplo de cristã, né? O maior exemplo de cristã é a Dulce, não tenho dúvida disso. Ah lá, você foi buscar isso, ela tá... Depois. Até a hora certa para falar disso aqui. Então, a Dulce, de fato, ela é um exemplo. Tem um comentário que eu não falei, porque eu queria esperar você Vamos chegar. Lá, fale. Tá bom? Fale. Se for mal, fale. Noel, meu grande amigo Noel. E aí, Noel? Oh, tá vendo? É isso aí. Mas tá certíssimo, porque assim, primeiro, quando Deus faz um chamado para você, se você não atende, você vive infeliz o resto da sua vida. Lembra da história de Jonas, né, que não quis ouvir o chamado de Deus, e Deus botou ele no caminho de um jeito assim, né, dentro do estômago do peixe. Então, a questão é essa, Deus vai te dando, Deus toca um sininho pequeno, né, você não escuta, daqui a pouco ele toca um sino maior, você também não escuta, a hora que ele tocar o sino grande, meu amigo, esquece, se não é pelo amor, é pela dor, é pelo amor, né. Aqui, boa noite, né, a Diná aqui, que é a mãe eu esqueci o nome da Luana, lá é a nossa coroinha também. A Marinês, também boa noite, que é a mãe da Ana, também que é coroinha. Boa noite para todo mundo aqui. Vamos então para o bloco 3? Vamos para o bloco 3, porque nós estamos chegando perto do fim da live. Passou 40 né? minutos. Não é o fim do mundo, não é o fim da vida, é o fim da live. Cantar mais um refrão? Deixa eu pegar minha viola. Eu sou como estrelas em noite escura. Eu sou como estrela em noite escura. Eu levo luz para Jesus. Eu vivo para amar e para servir. Eu levo luz por Jesus. Eu vivo para amar e para servir. A missão de todos nós. Eu chamo, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Eu chamo, eu quero ouvir a sua
a voz. É o que a gente acabou de falar. Será que você está ouvindo a voz de Jesus, do chamado, ou você está ouvindo a voz dos outros? Né? Fica a pergunta no ar. E aqui a gente vai para a nossa terceira parte aqui, daí falando um pouquinho do cristão a serviço da comunidade. E para isso a gente vai fazer mais uma leitura. A Priscila vai fazer mais uma leitura. Por favor. Eu faço, amor. É sobre... Vamos lá. Então, Lucas, né, para quem tiver com a Bíblia aí, capítulo 21, de 29 a 33. Onde está? Aqui. E Jesus lhes contou uma parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, basta olhar para elas e você já sabe que o verão está próximo. Assim também vocês. Quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes garanto, esta geração não passará antes que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Palavra da salvação. Continua. Não, aqui é outra coisa. Tá. Terminou aqui. Então, olha só que lindo. Quando a figueira começa a brotar, quando a figueira começa a dar flor, as pessoas já sabem que é verão, né? Vamos colocar aí a figueira como você. Vamos colocar a figueira cada um de nós. Nós somos figueiras. E tem também a parábola da figueira maldita, né? Que se não dá figo, o que acontece? Corta aí, queima. Não serve para nada. Então, que você como cristão, né? Que você como cristã, você como um servo, uma serva de Deus, autêntico, seja essa figueira, que as pessoas vejam brotar em você a luz de Deus, que as pessoas vejam brotar em você o amor, a compaixão, o carinho, o cuidado, o zelo, que as pessoas vejam brotar em você tudo aquilo que Jesus ensinou. Porque a partir do momento que as pessoas começarem a ver e brotar isso em você, as pessoas vão entender que você é um cristão e que você vai se tornar um exemplo e você vai atrair pessoas, não para você, mas para Jesus, que é o sentido de ser cristão, lá nas primeiras comunidades, né? Quando Jesus deu a missão a Pedro, vai, Pedro, agora é com você, a igreja é tua, toma conta das minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas, você me ama, Pedro? Amo. Então, que você seja esse cristão, que você seja essa figueira que dá flores e frutos maravilhosos. Ah, mas as pessoas ficam falando de mim, porque, por exemplo, tem muita gente lá na igreja que trabalha em muitas pastorais, serve em muitas pastorais. Por quê? Porque não tem gente que vai lá e faz. Então, a Priscila e eu, por exemplo, pastoral do batismo, ministros, pastoral catequese, família, que mais? E se tiver, mas só eles fazem. Mas só eles fazem. Só eles fazem. Mas é lógico que só a gente faz, não tem quem faz. Mas aí as pessoas vão começar, se eu começar a entrar na pastoral essas pessoas vão começar a falar de mim, que eu quero aparecer, que não sei o quê. Gente, se você estiver fazendo o seu trabalho por amor, se você estiver servindo por amor, lembre-se de uma coisa, a história da figueira. Ninguém vai tacar uma pedra numa figueira que não tem fruta. Ninguém vai tacar pedra numa figueira que não dá nada. A pessoa que é medíocre, que é pobre de espírito, ela vai tacar pedra na figueira, sim, para ver se cai algum fruto para ela comer. Entendeu? Então, não é isso que tem que te desanimar, não é isso que tem que te tirar do caminho de Deus. É isso que tem que fazer a sua vida florescer dentro da comunidade. Entender que nós estamos lá, não é para servir o padre, nós estamos lá para ajudar o padre, lógico, né? Nós estamos lá para servir os irmãos, para servir a Cristo na pessoa dos irmãos.
O que deve nortear a nossa vida, o que deve fazer realmente sentido na nossa vida como cristão é esse. É estar lá para servir o próximo. Quem é o próximo? Todo aquele que precisar de você. Todo aquele que precisar de um carinho, de um amor. Lembra da história da Adelaide? Fato. Eu acho que outra coisa que a lição, que a Figueira traz também de lição, é que a gente sabe que as comunidades, elas têm altos e baixos, né? Tem um momento que está tudo bem, tem um momento que não está tudo bem, e como que a gente, entre aspas, né, foca na palavra mesmo, né, naquilo que a gente acredita, para de fato vencer essas barreiras e de fato a gente ter a figueira bonita, com frutos, e que a gente saiba que aquele momento ali, que o reino de Deus ali de fato está próximo, ali tá, e está dentro, né, e faz a união dentro da comunidade, né, e a comunidade, né, só para relembrar, né, a comunidade significa comum união, então, assim, então que a gente possa, assim, de fato, né, ser cristão a serviço da comum união, né, e justamente a união de quem, né, a união entre as pastorais, das pessoas que participam das pastorais, junto com o nosso pároco, com todas as pessoas que ajudam a paróquia, assim, então, e pegando aquelas atitudes que a gente falou lá atrás, né, tanto das três lá do Bom Samaritano, quanto dos três tipos de cristão, daí olhando para a nossa comunidade hoje, que cristão você está sendo? Olhando ali para aquele serviço que a gente está olhando ali, né? A gente sabe que serviço tem um monte, mas de fato, né, as pessoas que estão ali dispostas, né, para de fato assumir um compromisso, de ter uma responsabilidade, daí não é todo mundo, né? Assim, a gente também tem vida pessoal, né? Assim, eu e o Antônio, que a gente também tem. Ele trabalha, eu trabalho, a gente também tem uma filha, que é a Ju, que é a Cole, está lá na igreja. Assim, a gente também tenta conciliar tudo isso, mas a gente acredita que o nosso trabalho voluntário dentro da paróquia e dado a fé que nós temos, ela é importante para complementar o tripé, né, o nosso relacionamento, o nosso matrimônio, a nossa relação marido-mulher, nós pais com filhos, assim, então tudo isso é importante. Então, como que você enxerga todos esses elementos e como que você usa isso para, de fato, prestar serviço àquela comunidade que você participa? E lembrando também que na Patagônia, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho de pastorais, né? Lá na Patagônia tem a questão assim de gente que está na pastoral para aparecer, né? Lá na Patagônia. Lá na Patagônia. Lá na Patagônia. Aqui no Brasil nós não temos isso, graças a Deus. E lá na Patagônia também tem pessoas, por exemplo, que são ministros da Eucaristia, que só aparecem quando o bispo vai na igreja, por exemplo, né? Quando é uma missa festiva, aí a pessoa vai lá servir. E, gente, não é a pastoral que vai te levar para o céu, não é servir no altar que vai te levar para o céu, isso não vai parecer, não vai aumentar ou diminuir a graça de Deus na sua vida. Não tem mais importância. Não existe trabalho menos importante na igreja. Todos os trabalhos são essenciais, são importantes, desde que sejam feitos com amor e com propósito. Qual o propósito do bom samaritano? Salvar vidas, de ajudar pessoas, de salvar almas. Esse é o trabalho da igreja e esse é o trabalho de cada um de nós. Esse é o trabalho de cada um que assume uma pastoral. O sentido maior tem que ser realmente esse. Porque se você assumir uma pastoral por assumir, para fazer volume, figueira seca. Se você assume uma pastoral só para aparecer, para ganhar luzes, né, os holofotes todos em você, figueira seca. Você tem que assumir uma pastoral para dar fruto. Você tem que assumir uma pastoral para trabalhar, para fazer a vida das pessoas ganharem um outro sentido. Porque você, a partir do momento que você está numa pastoral, a partir do momento que você sobe num altar para servir, você é exemplo. E não adianta você ser exemplo dentro da igreja e fora da igreja ser outra coisa. Né? Sua vida como cristão, para ser cristão mesmo, tem que ser condizente. O que você faz no altar, na sua pastoral que você trabalha, que você serve,
tem que ser na sua vida pessoal, na sua vida profissional, com ética, caráter, amor, decência, tem que ser assim em tudo, né? Não adianta você fazer uma coisa aqui e fazer outra totalmente diferente lá fora, né? Só porque você está dentro da igreja é fácil falar de Deus para quem está dentro da igreja, né? É fácil viver, ter uma postura boa, bonita, simpática dentro da igreja. E fora da igreja, né? E quando você toma uma fechada no trânsito, ou quando você escuta aquela palavra atravessada da pessoa que trabalha com você, do seu chefe, como é que fica o cristão aí? Você pega... Não, peraí, dá só um minutinho. Deixa eu tirar meu crachá de cristão, botar aqui do lado, agora o pau vai quebrar. E não é assim que funciona, né? Não pode ser assim. A gente tem que ter discernimento. É lógico que ser cristão, gente, não é ser bobo, tá? Tem muita gente que confunde humildade com aquela coisinha assim, então, eu sou tão humilde, eu sou pobre, eu sou um coitado. Não é isso. Ser humilde, ser cristão, é ser simples, é ser autêntico, é ser honesto, é ser vivo, é ser alegre, né? Ninguém é cristão. Jesus, eu tenho certeza absoluta que Jesus contava piadinha para os discípulos. Eu tenho certeza disso, tá? Tenho certeza. E tirava o sarro num monte de gente. Mas ele vivia o que ele falava, né? Os santos da igreja, a gente tem vários santos aí, Santo Antônio, Santo Expedito, São Francisco, Santa Dulce dos Pobres, que daqui a pouco a gente vai falar, que viveram e que eram felizes e que transbordaram amor, né? Isso não impede você de ser quem você é. Você tem que ser quem você é cristão. Né? Isso só vai agregar, só vai aumentar ainda o seu laço com as pessoas. Mais alguma coisa? Pode falar. Não, já falou bastante coisa. Vamos dar uma lidinha aqui nos últimos comentários, a gente está caminhando aqui para o final também. Isso. Mas sim. Vamos lá. Isso. Estou aprendendo. Isso. Tem o Noel aqui, ó. Priscila diz que comenta no trabalho das atividades na igreja, faltou acrescentar que, além de todas as funções, ainda ambos são fotógrafos das duas áreas. É mesmo! Vou contar a história da fotografia. Boa, Noel, boa. Lembra, essa história nasceu por quê? Porque uma vez tinha um crisma, né? Na paróquia, ia ser feito crisma, e catequese, né? Catequese. E assim, a gente sabe que muita gente humilde, muita gente simples faz a catequese, e eu, por exemplo, eu tenho, acho que uma foto só da minha primeira Eucaristia. Por quê? Porque a gente era muito pobre, né? Eu venho do interior de uma família muito pobre. Gente, já pedi comida para comer, já vivi de doação, já, sabe? E entre outras coisas. E, assim, isso me entristece muito, porque eu tenho uma única foto da minha primeira Eucaristia. Eu não tenho mais foto de outros momentos assim que eu vivi dentro da igreja, né? E essa mesma sensação iriam ter essas crianças que estavam fazendo a sua primeira Eucaristia. E aí foi da onde que a gente pensou, por que não a gente não pegar não pegar a câmera e tirar fotos para que a gente possa dar de presente isso para as pessoas, né? Tudo que é feito lá é feito com o maior amor, com o maior carinho. Todas as fotos a gente sobe no Facebook. Tem gente que vem, mas vocês cobram? Não cobra nada, gente, não cobra nada. Tá lá no Facebook, entra, pega a foto, porque a gente sabe que vai ter gente que não tem condições e que não vai ter uma lembrança. Não vai ter uma lembrança. Tem gente que agradece mesmo, sabe? Eu não teria foto mesmo, né? Eu lembro até hoje de um batizado que a gente, por acaso, estava tirando foto lá, e daí eu peguei a lembrancinha do batizado lá, que era uma Nossa Senhora com água benta ali, né? Assim, nossa, mas o melhor reconhecimento que aquele, para mim, naquele dia não faltou ali, né? Então, um dia a pessoa vê que você está fazendo ali de coração mesmo ali, né? Bem lembrado pelo Noel. Obrigado, Noel. A gente havia esquecido disso. A Marcinha aqui, obrigada por... E tem também o Chico, tá? O Francisco que tira foto com a gente. E tem também a Shirley que tira foto com a gente e transmite as missas
de quartas e sextas, tá? Que essa é a Pascom. O Chico é Pascom, o Chico é Pascom! Bem-vindo, Chico, a Pascom! Olha só, mais um membro. Que lindo, já somos 4, olha que lindo! Daí tem o Zé, Nosso querido Zé, manda aí. Boa noite. O sacerdócio liberado para leigos casados atrairia mais vocações, formaria uma nova geração de pessoas a seguir o evangelho. Como uma igreja mais aberta, a pessoa que tem no coração o desejo de servir e participar das comunidades. Não, pera, deixa eu voltar, porque eu me perdi na pergunta. Não, eu entendi, ele está falando. Como a igreja mais aberta e as pessoas que têm coração de servir e participar das comunidades, na opinião de vocês. Okay. Então, aí é uma questão assim, opinião pessoal do Antônio, tá? Opinião pessoal. Eu conheço um padre viúvo, tá? Eu conheço um padre viúvo, é ali da igreja, acho que diz, da igreja dos japoneses, ali na Sé, tá? Quando eu fiquei sabendo da história dele, eu choquei, eu falei, que lindo, né? E o padre falando no altar, então, porque meus filhos, não sei o que, eu falei, peraí, que história é essa de filhos? Ele falou, gente, deixa eu explicar, eu fui casado, e eu vivi na igreja, era ministro ordenado, né, diácono, desculpa, e vivi dentro da paróquia, tal, tivemos meus filhos, aí minha esposa faleceu, os meus filhos cresceram, foram embora, eu resolvi seguir o chamado de Deus, né, e aquilo para mim me mostrou uma coisa interessante, né, quem é viúvo, por exemplo, e quiser se tornar um sacerdote, tiver, lógico, esse chamado, pode acontecer. No caso dos padres se casarem, opinião do Antônio, tá? Não é a opinião da igreja. Eu acho que mudaria muita coisa assim. Acho que seria muito interessante e a gente viveria e daria oportunidade para outras pessoas que quisessem evangelizar. Porque, vamos falar a verdade, gente, diminuiu muito, 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 muito as nossas ordenações. Elas diminuíram muito, caíram muito. Entra 60 pessoas, 60 jovens para estudar, né, como é que chama? No seminário, desculpa, no seminário, e ficam 3, 4. Né? A nossa igreja tem carência de sacerdotes, nós precisamos rezar pelas vocações todos os dias. Tem carências de freiras, de consagrados, né? Então, a opinião do Antônio, eu acho que seria muito legal e que ajudaria muito, por exemplo, comunidades que são muito isoladas, lá no Amazonas, por exemplo, que padre jovem, eu conheço um, que é o padre Orisvaldo, que sai daqui, nas férias ele vai fazer missão longe do mundo, né? No meio do mato. Eu tenho fotos dele fazendo missão, atravessando atoleiro de barro para chegar numa capelinha que nem chão tem, nem piso tem no chão. Né? Então, tem padres que têm essa coragem, mas tem outros que não vão enfrentar isso. E seria uma chance da igreja abrir essa outra linha. Né? O que você acha? Eu acho que sim, acho que concordo com você. Acho que talvez a gente teria mais oportunidades de chegar em lugares que talvez a gente não. Quem sou eu, padre? Hã? Nossa! Gente, nunca imaginei. Acho que a gente tem um lugar que a gente não chega hoje, assim, a gente sabe que a igreja vem trazendo essas provocações sobre isso, o Francisco, ele está discutindo esse assunto de maneira bem aberta, que é uma coisa que a igreja não fazia isso antes. Então, acho que tem boas esperanças aí para os novos tempos aí. Eu acho que o fato de a igreja estar discutindo isso de forma mais aberta, acho que já é um bom caminho. Coisa que nunca se fez. Coisa que nunca se fez, né? Vamos lá, daí tem a Marcinha aqui, sejamos espontâneos na graça juntos ao Senhor. Daí a G aqui, Deus os abençoe pela dedicação à comunidade. Daí a Cida falou que travou a live, mas eu estava olhando aqui no celular, parece que está tudo certo aqui. Eu não sei se teve algum probleminha aí na sua internet. Pelo menos aqui está tudo bem. Daí o Noel
Você conduzir o rebanho é muito fácil, difícil é você trazer de volta aquela ovelha desgarrada. Exatamente. Isso dá um trabalho danado. E isso é a questão da acolhida, né? Do ser cristão e trazer e amar as pessoas ao ponto das pessoas voltarem. Antônio, ainda bem que eu preciso te ler das palavras-chave. Exatamente. E aqui eu estou sem cola. Voltou. Daí a Raquel, né, que esteve aqui também na última live. Seus lindos, seus olhos, Raquel. Que isso. Lindos são vocês, jovens da nossa paróquia. Pois é, já 1h05, né? Quando o papo é gostoso, o tempo passa muito rápido. Quer fazer indicação de livro? Então, falar sobre um livro. Eu quero indicar um. Tá, dica. Eu quero indicar Esse é um best-seller. Já de casa, peraí. Às vezes a gente tem a Bíblia de enfeite em casa, né? E a gente não pode deixar que ela seja de enfeite. Então, quando a gente fala de ser cristão, que é o papo que a gente estava vendo hoje, do bom samaritano, dos 3 tipos de cristão, de como que a gente faz o serviço para a comunidade, essa aqui é a iniciação do livro de hoje, né? E, assim, quanto você já leu da Bíblia? O quanto você sabe falar dela? E o quanto você vive o que está escrito nela na sua vida? Então, é uma indicação do livro aqui, é esse livro. Vamos lá. Vou começar com o Catecismo da Igreja Católica, tá? O nosso catecismo. Ele é grossão assim, mas não se assustem, tá? Ele é super legal de ler e tem, ó, uma versão que é mais reduzida, mais simples, chama Yucat, e a linguagem é totalmente diferente dessa aqui. Isso. Então, a linguagem desse é a mesma desse. Isso. Então, eu estava falando, a linguagem desse é igual a desse. Esse aqui é completo, com todos os parágrafos, é uma coisa absurda. Mas o enquete é mais resumido. Tem esse aqui, que quem quiser saber, conhecer um pouquinho mais sobre o Evangelho de Lucas, que é um dos evangelhos mais gostosos da Bíblia, né? Pode também pensar nisso. E tem um aqui que é super legal, que é este daqui. Ele mandou-se um documentário, é uma biografia feita pela nossa querida a Pasconeira, né, e escritora, que é aqui, fruto aqui da região Brasilândia, que é a Carla Maria. Esse livro aqui, ela foi para a Bahia e ficou lá um tempão, né, colhendo depoimentos, colhendo histórias de Irmã Dulce, e gerou esse livro aqui, tá? Gente, eu acho que só pelo fato de ler a história de Irmã Dulce, a gente vai entender o que é ser cristão. Né? Só o fato da gente ler um pouquinho dos evangelhos, a gente vai entender o que é ser cristão. Porque tem muita gente que ainda vive no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é importante? Importantíssimo. Né? É a nossa história, a história da vida da igreja. Mas nós temos que nos ater no que disse Jesus. Vai e faz o mesmo. Sim. Que bom. E da Célia aqui, Priscila e Toninho, obrigada pelas reflexões e orações no dia de hoje. Deus os abençoe grandemente. Amém. Então, nós queremos agora partir para a parte final, é meio estranho, né? Mas nós vamos aqui para o finalzinho. Nós queremos agradecer a todos vocês que ficaram com a gente, que participaram, a todos vocês que vão ver esse vídeo depois, né? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Vocês sejam cristãos de verdade, cristãos autênticos, e que vocês sempre, independente da dificuldade que vocês encontrarem dentro da igreja, onde você serve, que o seu foco esteja em Jesus, que o seu foco esteja no ressuscitado. Não é no padre, não é no cara que cuida da pastoral tal, XY. Seu foco é Jesus, seu foco é a comunidade, seu foco é o irmão. Então, seja um cristão autêntico. Você. Eu acho que fica a reflexão da leitura de hoje ali do Bom Samaritano, né? Que
Qual atitude você está tendo para ser cristão? A escolha é somente sua, né? Então, assim, eu já fiz a minha. Cada um aqui acho que tem que fazer a sua também e passar essa escolha para todas as pessoas com quem a gente convive. E agradecer, né, de estar aqui com vocês, porque sempre é bom compartilhar. Eu tenho um pouco de vergonha, para ser sincera. É tímida. Mas o Antônio me ajuda, né? Ele me dá apoio moral, então. Vai, Priscila! Então Vai, Priscila! Então ajuda. Então, antes de dar os recadinhos aqui, eu vou ler os últimos comentários aqui. Antônio e Priscila, agradeço pela iniciativa de nos unir através da tecnologia. Desejo a paz de Cristo e o amor de Maria. Amém. Dessa, obrigada por vocês prepararem lives tão legais para o nosso conhecimento e igreja cristã. E amém, que Deus abençoe grandemente vocês sempre. E daí, falando da próxima live, né, que também foi um pedido, tá? Hoje, quando a gente tratou desse assunto hoje, de fazer uma partilha, de trazer reflexão bíblica, foi um pedido de vocês lá no Instagram, que a gente perguntou quais lives vocês gostariam de ver, e esse foi um pedido. E daí a gente trouxe aqui para vocês hoje, pedindo de vocês aqui, tá? E um dos pedidos que apareceu lá também foi falar sobre a gestão das emoções. Então, a gente vai ter aqui uma psicoterapeuta, né? Ela vai contar um pouquinho da historinha dela e ela vai falar aqui sobre gestão emocional, né? Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo hoje é um tema super, super, super importante, né? Então, vai ter uma pessoa aqui falando disso com a gente hoje não, terça-feira, às 7 da noite, e hoje Oxe, não. mas já? Opa, vamos varar. Não, terça-feira, dia 21 de julho, Isso, né? Então, a gente 21. vai ter aqui falando sobre gestão das emoções, tá? Então, não percam, porque ela é super legal e fala super bem. E é uma profissional fantástica. Fantástica, é. Então, acho que já deixando aqui o recado da próxima live aqui, tá? E lembrando do Quero Te Ver de Novo, né? Então, é a campanha que a Pascom da região Brasilândia, junto com o Dom Devair, lançou, né? E a gente vem tratando isso no sentido de cuidar, né? Cuidar de você e cuidar do outro, né? Então, o quanto a gente tem que se cuidar, né, nesse momento, a gente sabe que algumas coisas vêm sendo liberadas, e aquilo que o Antônio até já falou em outras lives, né? Não é porque está aberto que eu tenho que ir. Então, cada um também olha para dentro de você, olha a sua situação enquanto saúde, né? Enquanto se está no grupo de risco, se não está, e evita, né, os lugares. Acho que isso é uma decisão que cada um pode tomar aqui, né? Então, porque a gente quer te ver de novo, mas a gente quer te ver de novo bem, saudável, vivo, né? Então, assim, então essa campanha é para isso, para lembrar o quanto a gente tem que cuidar da gente e do outro também, tá? Certo. E tem alguns comentários que apareceram aqui, os meninos estão mandando bem, os meninos estão mandando beijos. Ah, o João e o Nicolas, beijos, João. Saudade de Nicolas. Vocês. Saudade de todo mundo, gente. Daí o Noel aqui, foi muito bacana essa live, o ensinamento, as minhas brincadeiras foi só para descontrair um pouquinho, mas foi tudo bacana, que Deus abençoe vocês. Amém, a todos, a todos. Aí minha mãe... Ai, senhora, minha sogra! Te amo, dona Pascalina! Oh, minha menina linda! Amo minha sogra, gente. Minha sogra é minha esposa, né? Olha isso! Coisa linda! Tem a Regina aqui, Deus abençoe vocês, beijo para Priscila, Antônio, eu também sou tímida, e muito ser tímida fica com Deus, beijos. E daí a Marcinha, aguardando com expectativa a próxima live, a sua máscara está comigo, depois você pega, pode deixar que eu pego, sem tá bom, gente, tá? Um beijo, se alguém quiser precisar de máscara, a Márcia fala com a Márcia. A Márcia faz máscara, se vocês precisarem, ela faz, encomenda com ela, tá? Ela é da nossa comunidade, né? Então vamos também privilegiar quem está na nossa comunidade. E antes de tocar aqui de uma música, então lembrando que a gente tem as missas online às quartas e sextas, 19 horas, que também são presenciais agora, tá? Então, com todas aquelas restrições que o Padre Dirceu vem comentando em cada uma das missas. Se vocês tiverem dúvida, vocês mandam uma mensagem aqui para a gente ajuda. E a missa de domingo às 10 horas é online, só que a gente também tem a missa presencial às 8 e às 18, tá bom? Com todas as recomendações que o Padre Dirceu também vem dando, tá bom? Então, boa noite. A gente vai terminar aqui com o refrãozinho da música que a gente tocou aqui durante a nossa live inteira, tá bom? O nosso querido Zé Vicente, a missão de todos nós. Eu sou
como abelha na colmeia. Eu sou como uma abelha na colmeia. Eu vou voar, vou trabalhar. Eu vivo para e para servir. Eu vou voar, vou trabalhar. Eu vivo para amar e para servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. É missão de todos nós. Eu chamo, eu quero ouvir a sua voz. Aí vai abaixando assim. É missão de todos. Acabou. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Deus abençoe. Até a próxima live, que é terça-feira, tá? Não percam, então é muito Vai legal. ser muito massa. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Isso.